Discurso do Papa Francisco à delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Eminência, estimados irmãos, dou-vos as boas-vindas, grato pela vossa visita e pelas amáveis palavras que me dirigistes. Ontem participastes na festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A vossa presença na liturgia eucarística foi motivo de grande alegria para mim e para todos, pois manifestou visivelmente a proximidade e a caridade fraterna da Igreja de Constantinopla para com a Igreja de Roma. Peço-vos que transmitais as minhas saudações e agradecimentos ao amado irmão Bartolomeu, patriarca ecumênico, e ao Santo Sínodo que vos enviou aqui entre vós. O tradicional intercâmbio de delegações entre as nossas igrejas por ocasião das suas respectivas festas patronais é um sinal tangível de que se superou o tempo da distância e da indiferença, durante o qual se pensava que as divisões fossem um fato irremediável. Hoje, graças a Deus, em obediência à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e com a orientação do Espírito Santo, as nossas igrejas prosseguem em um diálogo fraterno e frutuoso, estão firmes e irreversivelmente comprometidas no caminho rumo ao restabelecimento da plena comunhão. A este propósito, gostaria de dirigir um pensamento grato àqueles que iniciaram este percurso. Em particular, apraz-me recordar, alguns dias antes do cinquentenário do falecimento, o inesquecível patriarca ecumênico Atenágoras, pastor sábio e corajoso, que continua a ser uma fonte de inspiração para mim e para muitos. Ele dizia: igrejas irmãs, povos irmãos. Igrejas irmãs, povos irmãos. A reconciliação entre cristãos separados, como contribuição para a pacificação de povos em conflito, é hoje, como nunca, atual. Enquanto o mundo está arrasado por uma agressão bélica cruel e insensata, na qual muitos cristãos lutam entre si. Mas perante o escândalo da guerra, em primeiro lugar, não é preciso fazer considerações. Há que chorar, socorrer e converter-se. Há que chorar as vítimas e o demasiado sangue derramado, a morte de tantos inocentes, os traumas de famílias, cidades, de um povo inteiro. Quanto sofrimento naqueles que perderam os afetos mais queridos e são obrigados a abandonar a sua casa e pátria. Depois, é preciso socorrer estes irmãos e irmãs. Há uma exortação à caridade que, como cristãos, somos obrigados a exercer em relação a Jesus migrante, pobre e ferido. Mas há também que se converter para compreender que as conquistas armadas, expansionismos e imperialismos nada têm a ver com o reino que Jesus anunciou, com o Senhor da Páscoa, que no Getsêmani pediu aos discípulos que renunciassem à violência, que voltassem a colocar a espada no seu lugar, pois todos aqueles que usarem a espada, pela espada morrerão. E eliminando todas as objeções, disse: basta. Igrejas irmãs, povos irmãos. Portanto, a busca da unidade cristã não é apenas uma questão interna das igrejas. É uma condição imprescindível para a realização de uma autêntica fraternidade universal, que se manifesta na justiça e na solidariedade para com todos. Por conseguinte, nós, cristãos, devemos fazer uma reflexão séria. Que tipo de mundo gostaríamos que emergisse depois desta terrível vicissitude de confrontos e oposições? E que contribuição estamos prontos a oferecer agora para uma humanidade mais fraterna? Como crentes, só podemos encontrar no Evangelho as respostas para tais perguntas. Em Jesus, que nos convida a ser misericordiosos, nunca violentos, perfeitos como o Pai, sem nos conformarmos com o mundo. Ajudemo-nos uns aos outros, queridos irmãos, para não ceder à tentação de amordaçar a novidade impetuosa do Evangelho com as seduções do mundo e de transformar o Pai de todos, que faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover tanto sobre os justos como sobre os injustos, no Deus das próprias razões e nações. Cristo é a nossa paz,
aquele que, encarnando-se, morrendo e ressuscitando por todos, derrubou os muros da inimizade e da separação entre os homens. Recomecemos a partir dele, para compreender que já não é o momento de regular as agendas eclesiais de acordo com as lógicas de poder e conveniência do mundo, mas segundo a audaz profecia de paz do Evangelho, com humildade e muita oração, mas também com coragem e parresia. Um sinal de esperança no caminho rumo ao restabelecimento da plena comunhão vem da reunião do Comitê de Coordenação da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que, após uma interrupção de 2 anos devido à pandemia, teve lugar em maio passado. Através de Vossa Eminência, como copresidente ortodoxo da comissão, gostaria de agradecer a Sua Eminência Eugênios, arcebispo de Creta, e Sua Eminência Prodromos, metropolita de Rítimo, a generosa e fraterna hospitalidade oferecida aos membros do comitê. Espero que o diálogo teológico progrida, promovendo uma nova mentalidade que, consciente dos erros do passado, leve a olhar cada vez mais juntos para o presente e o futuro, sem nos deixarmos aprisionar nos preconceitos de outras épocas. Não nos contentemos com uma diplomacia eclesiástica, para permanecer gentilmente com as nossas próprias ideias, mas caminhemos juntos como irmãos. Oremos uns pelos outros, trabalhemos uns com os outros, apoiemo-nos reciprocamente, olhando para Jesus e para o seu Evangelho. Este é o caminho para que a novidade de Deus não seja mantida refém pela conduta do homem velho. Caros membros da delegação, os santos irmãos Pedro e André intercedam por nós e obtenham a bênção de Deus, Pai bondoso, sobre o nosso caminho e sobre o mundo inteiro. Agradeço-vos de coração e peço-vos, por favor, que não vos esqueçais de rezar por mim e pelo meu ministério.